bem, vou mostrar trechos aqui de um compilado que eu fiz de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, finalizando, coroando com a reação de Luiz Fux, que é carioca, nascido no Rio de Janeiro e não gostou muito do tom das generalizações que foram feitas pelos ministros. Para deixar bem claro, há várias verdades sendo faladas por todos eles, há algumas hipocrisias, como sempre, há algumas afetações de moralidade de pessoas que em outros escândalos têm se revelado uma conduta delas bastante controversa, para dizer o mínimo. Eu considero diversas dessas condutas absolutamente imorais e merecedoras de investigações, inclusive. Mas é preciso deixar claro o que eu sempre deixei em 20 anos de trabalho como carioca que também sou. O Rio de Janeiro tem infiltração do crime organizado no poder público e isso é gravíssimo. Claro que isso não quer dizer que um ministro do STF vá ali de boca fazer uma acusação indevida contra parlamentares, daquilo que ele ouviu de diretor-geral da Polícia Federal, mas é preciso traçar o cenário. E claro que esses ministros, que sempre têm um tom mais opinativo, eles acabam misturando a questão específica que eles deveriam julgar friamente, que é sobre como deve ser a eleição agora após a saída do Cláudio Castro do governo, que foi declarado inelegível, inclusive, por 8 anos, se vai ser por eleição indireta, ou seja, por voto dos deputados da Alerj, ou direta, com voto da população do estado do Rio de Janeiro. Eles resolvem fazer toda uma análise sociológica, política, histórica, etc. E deram margem também para a lapada final de Luiz Fux. Vamos assistir nesse primeiro compilado Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes e eu vou analisar um pouco daquilo que eles estão falando depois de exibir esse vídeo. Pode soltar. Até isto, as pessoas se acostumam com as doenças, com as mazelas. E no Rio de Janeiro há pessoas que defendem a ocupação desses territórios por parte desses blocos, dessas milícias. E, portanto, a subida ao morro pela polícia é indevida. Quando, na verdade, isso precisa ser explicitado e dizer não. No Estado de Direito não existem soberanos, a não ser o próprio Estado. Precisa deixar isso muito claro. Mas pedaço da elite, inclusive, justifica isto. E outro pedaço vinculado a esses grupelhos que contaminam a vida social de maneira perniciosa, lamentável. E essa questão da infiltração do crime organizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, isso não é ficção, isso não é invenção, isso não é algo romanceado. Nós temos que lembrar que agora, há poucas semanas, a primeira turma julgou o caso importantíssimo do homicídio da ex-vereadora Marielle, do motorista Anderson e da tentativa de homicídio da sua secretária, onde foram condenados um deputado federal do Rio de Janeiro, que havia sido estadual, um conselheiro do Tribunal de Contas, seu irmão, ligado à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e onde ficou comprovado a ligação política com as milícias de Rio das Pedras. A ligação das milícias de Rio das Pedras com membros da Alerj. Nós temos que lembrar, há não pouco tempo, na verdade semana retrasada, o retorno da prisão do ex-presidente da Assembleia Legislativa, que havia sido preso por quê? Havia sido preso a pedido do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, por envolvimento com outro deputado estadual, TH Joias, por ligação com o Comando Vermelho. Então, de um lado as milícias, do outro lado o Comando Vermelho. A situação é tão anômala que, final do ano passado, em novembro, primeira prisão do presidente da Assembleia Legislativa e afastamento como presidente, e imediatamente a Assembleia, e é algo que eu aqui já coloco, nós precisamos rever essa aplicação por simetria da possibilidade das Assembleias Legislativas liberarem as prisões realizadas de parlamentares estaduais, porque, diferentemente do Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, que sua grande maioria mantém a prisão, nenhuma Assembleia Legislativa mantém a prisão. Todas soltam imediatamente, independentemente da gravidade do crime. Essa simetria, num determinado momento, precisa ser reanalisada. Mas o mais grave é que se vagou, presidente, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e ficou vago até agora. Porque mesmo preso, depois solto, afastado
da presidência não renunciou à presidência para manter o comando político. Nós não estaríamos aqui, o ministro André colocou a questão da linha sucessória, nós não estaríamos aqui discutindo a linha sucessória, o presidente do Tribunal de Justiça não teria assumido o governo se esse grupo, liderado pelo deputado Bacelar, que foi preso, solto pela Assembleia, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral e preso novamente, se esse grupo liderado não tivesse mantido a presidência. Nós ficamos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, quase abriu 6 meses sem presidente na Assembleia. O vice-presidente como interino. Se a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tivesse cumprido o seu dever e eleito um novo presidente, nós não estaríamos discutindo aqui a questão de linha sucessória. A essa vacância da presidência da Assembleia se soma a renúncia no meio do julgamento. Porque aí sim, esse mesmo grupo manobra com fraude à legislação. O desvio de finalidade é patente, mas o importante aqui, presidente, colegas, é que nós não nos afastemos da ideia central de que o Supremo Tribunal Federal, a partir da DPF das favelas, do inquérito determinado pelo Supremo Tribunal Federal, inquérito esse que, além da prisão do presidente da Assembleia, já determinou a prisão de um desembargador federal, de um delegado federal, de um delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de 7 policiais militares, todos envolvidos nessa criminalidade organizada ligada a alguns membros da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, nós não podemos aqui discutir que tudo isso faz parte do mesmo esquema. Então não se pode analisar o fato individual sem verificar tudo o que vem ocorrendo no estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Deixa eu tentar fazer aqui um resuminho sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro para vocês que são de outros estados, nasceram em outros estados, não acompanham muito a política fluminense, entenderem do que eles estão falando, porque vale a pena para a gente chegar na lapada final de Luiz Fux. O governador Cláudio Castro renunciou um dia antes da cassação do seu mandato, da declaração de inelegibilidade por 8 anos. Aliás, há algumas questões pendentes, porque foi finalizado o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, a última instância da Justiça Eleitoral. Saiu uma certidão daquele julgamento, mas ainda não saiu o acórdão com o texto final de tudo que ficou decidido. Por essa razão, inclusive, como alegou no julgamento, e vocês vão ver, o ministro Flávio Dino acabou pedindo vista nesse caso, que é de uma reclamação que leva o Supremo Tribunal Federal a decidir se a eleição para substituir o governador vai ser, repito, indireta, com votos secretos dos deputados estaduais da Alerj, ou direta, com participação popular, cidadão fluminense indo à urna para votar. Então, Cláudio Castro saiu um dia antes desse julgamento final no TSE sobre o caso dele, que envolve contratação de 27 mil funcionários, que na verdade eram cabos eleitorais em sua grande parcela, que estavam sendo contratados como se fossem servidores da UERJ, funcionários do CEPERJ, que é um centro de pesquisas e estatísticas. Então contratou lá muitos cabos eleitorais para campanhas políticas, só que estava remunerando com dinheiro público na máquina do Estado. Certo? Foi julgado por isso. Mas quando ele renunciou, a Isabel Galotti, que era a relatora do processo no TSE, já tinha deixado a sua função e aí não votou depois. Outro ministro também já tinha votado. Então há algumas questões a serem elucidadas. O Flávio Dino quer esperar o acórdão para poder decidir o que fazer em relação às eleições. Dito isso, vamos para o caso da Alerj. Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, ele foi afastado, ele chegou a ser preso, a prisão dele foi derrubada pelos seus próprios pares na Alerj, já vou voltar a esse ponto. Foi o Guilherme Delaroli que assumiu a presidência da Alerj diante do seu afastamento, é o vice ali da Alerj. O Alexandre de Moraes está apontando que o mesmo grupo político do Bacelar tenta manter o controle, o grupo político do Cláudio Castro também faz determinadas manobras e o governador que assumiu no lugar do Cláudio Castro
foi o Ricardo Couto, né, que é presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por que que ele assumiu? Porque a linha sucessória é governador em primeiro lugar, depois o vice. O vice é o Thiago Pampolha, que tinha saído já do cargo de vice-governador em 2025 para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE do Rio, onde também existe lá no tribunal, nada a ver com ele, um histórico de corrupção marcado pela Operação Quinto do Ouro, da qual eu muitas vezes falo, que é aquela operação que prendeu 5 conselheiros, sendo que o 6º era delator e só sobrou um. Flávio Dino vai lembrar disso no discurso também, é bom vocês terem esse histórico na cabeça. Então o Ricardo Couto, que é um desembargador, não é um político, assumiu o governo do Estado. E é quem está supostamente governando nesse momento, porque não tinha mais o governador, o vice estava no Tribunal de Contas e o presidente da Alerj, que era o terceiro na linha sucessória, foi afastado, chegou a ser preso. Então esse é o cenário do Rio de Janeiro. E por que que o Bacelar foi preso? Ele foi preso porque ele estava vazando informações ali para o TH Joias, para aquele grupo de deputados estaduais, ligados, de acordo com as investigações policiais, ao Comando Vermelho. E eles tiveram informação privilegiada do desembargador Macário Júdice, que eu já mostrei aqui no canal, era exaltado por uma desembargadora do TRF2, que era cotada para ser indicada pelo Lula ao STF como um juiz excepcional. O Macário Júdice, desembargador, tinha vazado informações ali que ajudaram esse grupo a tentar se blindar. Portanto, uma ajuda a blindar o Comando Vermelho, uma facção criminosa armada do Rio de Janeiro que se espalhou pelo país e até tem tentáculos no continente. Então esse é o quadro geral. Agora vamos ver a parte do Flávio Dino, mas não sem antes observar que o Moraes falou ali em determinado momento, olha, em algum momento vai ser necessário rever a simetria sobre essa questão, vou explicar para vocês, para quem não entendeu, de parlamentares da respectiva Casa Legislativa terem de avalizar a prisão de um colega. Quem acompanha meu trabalho há muitos anos vai lembrar das discussões, na época eu estava no rádio, sobre essa questão na esfera federal. Isso foi discutido no STF, houve um empate na época, em 5-5, a Carmen Lúcia desempatou, num voto muito destrambelhado, que eu critiquei bastante na ocasião, para que decisões judiciais fossem encaminhadas para a respectiva Casa Legislativa do parlamentar para que os seus pares decidissem se eles fossem presos ou não. Quando que isso foi discutido? Isso foi discutido no caso do Aécio Neves, quando a primeira turma do STF, e o Barroso estava nela naquela época, o Gilmar Mendes chamava de Câmara de Gás, porque era uma turma que ele considerava punitivista, enquanto a segunda turma era o chamado Jardim do Éden, aquela que aliviava todo mundo. Então o Aécio Neves teve ali imposta contra ele 2 medidas cautelares, que era a perda do mandato e recolhimento noturno, se eu não estou enganado aqui na minha memória. E aí houve uma discussão se os parlamentares deveriam chancelar essa decisão da primeira turma do STF ou se ela valeria de imediato. Houve um empate, repito, Carmen Lúcia desempatou, Aécio acabou sendo julgado na Casa Legislativa, que era o Senado, ele era senador na época, e os pares, claro, aliviaram o Aécio, que é o efeito Orloff, do eu sou você amanhã. Então hoje é o Aécio, amanhã pode ser um de nós, e essa premissa orientou o voto de muita gente no Senado. Eles aliviaram o Aécio das 2 medidas cautelares. Só que o Moraes, nesse discurso, está falando assim, não, nós temos que rever a simetria, porque no Congresso Nacional, aí ele bajula o Congresso Nacional como se fosse verdade. Sempre se referenda à prisão, sempre se referenda à medida punitivista, na prática, contra o parlamentar, o que não é verdade. Muitas vezes o Congresso alivia o parlamentar. Só que nas Assembleias Legislativas Estaduais, onde atuam os deputados estaduais, aí não, aí eles sempre aliviam e tal. E eles sempre, nesse caso, aliviam mesmo. Em geral, há um corporativismo da classe política para aliviar os seus integrantes. Então esse é o pano de fundo da discussão. Pode soltar aí o Flávio Dino, terminando com a lapada de Luiz Fux, que é assim, meio que numa patriotada, vamos dizer, entre aspas, assim, estadual, né? Como alguém que está representando o Rio de Janeiro, mas deu uma resposta
que é muito importante, porque é uma resposta indireta ali sobre a hipocrisia de muitos ministros do STF também. Pode soltar. É único no Brasil. Não há nenhum outro estado no Brasil, infelizmente, que tenha a situação do Rio. O governador número 1, não direi o nome, preso em 2017. Governador número 2, preso em 2018. Governador número 3, preso diversas vezes desde 2016. Governador número 4, preso em 2017. Governador número 5, preso em 2019. Aí vem um que sofreu impeachment e o outro que foi condenado agora pelo TSE por 5-2. Essa é a cadeia sucessória do Rio de Janeiro. Tribunal de Contas, Operação Quinto de Ouro, 2017, prendeu o TSE inteiro. Menos um. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. Alerj, já foi aludido aqui, caso Marielle, Alerj, presidente número 1, já até falecido, preso em 2017. Presidente número 2, preso em 2017. Deputados afastados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Qual outro estado que acontece isto? Então, não dá para julgar burocraticamente, aqui no sentido comum da palavra, porque isto foi assentado pelo TSE. Quem sublinhou mais recentemente a gravidade desse quadro foi o TSE. Quem leu o acórdão, o voto da ministra Isabel Galotti, eu nunca vi coisa igual. Eu não posso nem dizer que é uma circunstância de manual, porque simplesmente nenhum doutrinador de direito eleitoral do Brasil cogitou na ocorrência daquilo lá, que está plasmado no acordo do TSE por 5-2, vencidos os insignes ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Outro deputado preso em 2025, mais outro preso em 2025, mais outro preso em 2020, Procurador-Geral de Justiça preso, Procurador-Geral do Estado preso. Esse é o suporte empírico que o TSE enfrentou. Qual é a razão do pedido de vista? Não é impedir o julgamento. Eu não faria isso. Eu sei distinguir bem o meu papel. O que eu quero é que nós tenhamos segurança para entender o que foi que o TSE julgou. Na hora que publica o acordo, pode haver, inclusive, recurso lá, esclarecer, e aí nós temos segurança para julgar. Qual é a razão disto? Não é protelar. A razão é que nós temos um fato concreto em que houve um evento naturalístico, chamemos assim, no meio do julgamento, qual seja a renúncia. E este evento não foi apreciado, por quê? Porque a relatora já não estava lá. Essa é a razão do pedido de vista, para propiciar o TSE que deslinde a questão. Nós temos um precedente. Para aplicar o precedente, é preciso que a decisão do TSE seja nítida. E eu tenho certeza que a publicação do acórdão e a decisão do TSE vai trazer a nitidez para que o Supremo possa julgar. Quando houve a renúncia, a relatora já havia votado. Quando houve a renúncia, o redator do acórdão, o ministro Antônio Carlos, já havia votado. E essa é a razão pela qual a certidão de julgamento é obscura. Então, na hora que isto se elucidar, aí, claro, que eu devolverei prontamente para a conclusão do julgamento, com estas preocupações aqui. O Rio de Janeiro é essa dificuldade institucional. Então, não dá para julgar, ignorando os fatos que são tão pujantes e únicos. Infelizmente, únicos. Repito, Gilberto Gil, o Rio de Janeiro continua lindo, continua sendo, nada contra. Mas, institucionalmente, o povo do Rio tem essa perplexidade. E essa é a razão pela qual eu estou tendo cuidado com o julgamento. Disse aqui, em tempos como os que vivemos, uma virtude, num caso complexo, é a prudência, virtude cívica. Essa é a razão, presidente, pela qual mantenho a posição antes declinada. E agradeço a Vossa Excelência. Presidente, rapidamente, a solução que o Supremo adotar será a melhor solução. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam
o Estado na Câmara Federal. São excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Ai, 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 hein? Luiz Fux rebatendo ministros do STF com essa lapada, com essa indireta, bastante direta e forte, hein? De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. E isso depois de citar o caso Master. Refaço a afirmação que fiz antes de exibir os vídeos. Todos ali estão falando algumas coisas certas sobre o que acontece no Rio de Janeiro. E não acho que se deva passar pano para políticos envolvidos em criminalidade, para criminosos dessas facções armadas que estão infiltrados no poder público. Não é exatamente um pano aquilo que o Luiz Fux passou, porque ele não aliviou os criminosos. Ele falou que, olha, há manifestações de descrédito, como quem diz assim, vocês estão fazendo comentários generalizantes, vamos dizer assim. No entanto, há bons políticos, excelentes políticos no Rio de Janeiro. Podia ter usado uma outra expressão de que, olha, não é contra todos os políticos que existem provas, indícios de desonestidade, de corrupção, etc. Não me agrada que ministros do STF fiquem elogiando excelentes políticos na Câmara Federal, como ele fez. Aqui eu vou analisar todos os elementos, porque a análise é minuciosa no programa Análise dos Fatos, como sempre. Mas o que soa hipócrita, o que soa como dois pesos, duas medidas, é essa imensa perplexidade que os ministros do STF afetam em relação ao que acontece lá, distante deles, no Rio de Janeiro, porque eles estão em Brasília, eles são de outros estados, né? Tem gente ali de São Paulo, tem gente do Maranhão. E aí, quando é um escândalo lá no Rio de Janeiro, da classe política local, é essa manifestação de perplexidade, mistura com o crime organizado, olha isso, todos esses que foram presos. Pois é, até porque é mais distante. Tem muita gente ali que não tem costas quentes no Supremo Tribunal Federal, muita gente ali que não foi aliviada, ao contrário do que acontece quando os escândalos atingem pessoas mais próximas dos magistrados de tribunais superiores. E aí a gente vê muita manobra, a gente vê muita blindagem, a gente vê muita impunidade. Então, nesse sentido, é muito importante que Luiz Fux volte para mostrar que, olha, talvez vocês não tenham... Ele foi até diplomático, né? Tem alguns aqui que não participaram dos julgamentos lá atrás, né? Porque o Fux está há mais tempo, por exemplo, do que o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes veio em 2017. O julgamento do Mensalão foi em 2012. Então tem gente que não participou, né, do Mensalão, da Lava Jato, né? Porque se estivesse aqui, né, teria uma grande perplexidade. Os escândalos não são só no Rio de Janeiro. Tem muita coisa aí espalhada por outros estados do Brasil. Mas não acho que seja porque eles não estavam lá durante aqueles escândalos. Eu acho que tem a ver com a distância em relação a determinadas figuras da arena política, ou a proximidade. Aí muda o grau de perplexidade, muda a afetação de moralidade pública, de defesa da moralidade pública. Então ele citou o Mensalão, que tem a ver com o PT, citou o Petrolão, que tem a ver com vários partidos, mas que ocorreu no governo do PT, citou o escândalo Master, e há um monte de notícias sobre o envolvimento de ministros do STF com Daniel Worcaro, com aviões do Daniel Worcaro, com eventos patrocinados pelo Daniel Worcaro, com degustação patrocinada pelo Daniel Worcaro de whisky Macallan, com mensagens trocadas com Daniel Worcaro, como no caso do Alexandre de Moraes. Aliás, o STF não respondeu até hoje se o aparelho funcional celular estava efetivamente com o Moraes, aparelho que era do Supremo. Mas o jornal o Globo atestou que era mesmo do Alexandre de Moraes. E o Luiz Fux citou o caso do INSS, roubo dos aposentados, lembrando que a CPMI do INSS viu ali uma interseção com o caso Master no tema do crédito consignado e outros escândalos. Então existe essa perplexidade muito grande quando o escândalo é distante. Agora, quando é próximo, olha, aí vazamentos seletivos, é um absurdo, decisão não fundamentada, votação em bloco, votação em globo.
intimidade que está sendo exposta, toda aquela indignação em relação aos investigadores. Aí se muda a jurisprudência. Aliás, não sou só eu que falo isso. O Barroso, na época do julgamento do Petrolão, ele falou dos 3 procedimentos da reação da corrupção, foi a expressão que ele utilizou, não sou nem eu, que no fundo eu considero a reação do sistema, mas um sistema que tem ali a sua contaminação pela corrupção. Fala demonização de juízes e procuradores, alteração da jurisprudência e sequestro da narrativa com cooptação da imprensa. Tudo que a gente viu acontecer de novo no escândalo Master, eu tenho apontado isso com vários novos elementos, mas enfim, outros métodos também em comum. Essa listinha do Barroso foi muito econômica, são os 3 pilares, vamos dizer assim, da reação do sistema. Então, eu acho muito importante que alguém no Supremo Tribunal Federal, e vocês lembram que estavam acompanhando o programa nas últimas semanas, que eu defendo isso, que um ministro fale aquilo que muitos jornalistas, que muitos brasileiros não podem falar, porque senão vão presos, porque senão viram alvo do inquérito das fake news, que tem lá o STF como uma carta na manga para reagir contra informações comprometedoras a respeito dos próprios ministros ou contra eventuais críticas que eles considerem acima do tom, como tem sido ao longo de 7 anos. Então eu relembrei aqui outro dia o vídeo do Barroso reagindo ao Gilmar Mendes, falando de pessoa horrível, ódio, bile, mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia, qualquer um seria processado e tomaria uma condenação muito alta, mas o Barroso não, porque é ministro do Supremo. Liberdade de expressão no Brasil é relativa. Tem pessoas mais livres, mais iguais do que as outras nessa matéria. Então Luiz Fux, sem citar nomes, mas demonstrando que há um climão no Supremo Tribunal Federal, nos seus bastidores, que há grupinhos separados, ele reage. E ali, Alexandre de Moraes tinha falado, Gilmar Mendes tinha falado, Flávio Dino não está aparecendo exatamente no noticiário sobre o escândalo Master, mas Alexandre de Moraes principalmente e Gilmar respingando, estão. Ontem foi a notícia do voo do Gilmar Mendes numa aeronave ligada ao Daniel Vorcari. Caroninha de empresário. Não sabia que era com o Vorcari, mas sabia que era com o outro, tá tudo bem. Carona de avião significa não pagar uma passagem aérea. Então, assim, é como se o empresário estivesse bancando, estivesse pagando, estivesse dando um dinheiro, que é o dinheiro da passagem aérea, para um magistrado de corte superior, que decide questões que vão afetar os negócios desse empresariado. Então, assim, muito importante, repito, a colocação do Luiz Fux, porque é necessário que dentro do STF se aponte a indignação seletiva, a perplexidade seletiva, porque é disso que se trata. O Rio de Janeiro realmente está lá manchado pela corrupção, pela infiltração do crime organizado no poder público. Muito do que os ministros falaram são fatos objetivos. Havia ali algumas opiniões, etc. Acontece que a gente não vê eles atuarem assim quando a corrupção é lá dentro dos partidos que escolheram eles próprios para o Supremo Tribunal Federal. Quando a corrupção é na Petrobras, quando o pagamento de propina é para parlamentares federais, do qual muitos deles dependem para aprovar medidas dos seus interesses, com os quais muitos deles articulam medidas legislativas, sabotagem de CPI, como tem acontecido ultimamente, e, aliás, essa é a próxima pauta. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.